Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na presença do Senhor, louvando, glorificando, exaltando, adorando ao Senhor, porque nós sabemos que somente Ele é digno de toda a nossa gratidão, de toda a nossa adoração, amados. E hoje, dia 1º de novembro, penúltimo mês do ano, de 2025, mas nós temos que agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Talvez você olhe para trás e vê que você não conseguiu conquistar aquilo que você almejava neste ano, mas eu quero te falar uma coisa: o ano ainda não acabou. E o nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E as promessas dEle, amado, na nossa vida, jamais falha. Às vezes não é como nós queríamos, como nós esperávamos, não. Mas é dentro da vontade dEle. Então, se você chegou até aqui, firmado na presença do Senhor, continue acreditando nas promessas dEle, que jamais falha. Por isso, quando eu orava, eu pedia ao Senhor uma campanha para que nós pudéssemos fazer agora no início de novembro. Deus tocava no meu coração, Aqui Isaías, capítulo 40, o versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja Deus. Mas é para aquele que espera no Senhor. Amados, quando ontem eu dizia, ali quando Jesus, quando ele estava orando, fazendo a sua última oração ao Senhor antes da crucificação, quando ele olhava para os discípulos e ele dizia: orai para que não entreis em tentação. Aí a palavra do Senhor nos diz que quando ele foi e orou, ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo porque os discípulos já estavam enfraquecidos, mesmo sem saber o que iria acontecer com o mestre, mas a tristeza já havia tomado conta do coração dos discípulos e eles estavam sem forças para poder orar, e eles dormiam. E Jesus tornou a dizer: levantai-vos e orai. Por que, amado? Porque o Senhor sabia, Ele já sabia que nós, como seres humanos, muitas vezes diante das lutas, das provações, das dificuldades da vida, das enfermidades, porque, amados, em nenhum momento o Senhor, Ele fala para nós na palavra de Deus que nós seríamos livres, nós seríamos isentos de todo sofrimento, muitas vezes que nós passamos, não. Mas Ele diz: eu estou com vocês. Eu vos sustento. Louvado seja Deus. Não há ausência muitas vezes na nossa vida de problemas, de lutas, que nós temos que enfrentar. Enfermidades muitas vezes, diagnóstico muitas vezes que nos entristece. Não há. O Senhor não diz que nós seríamos livres, mas Ele diz assim: aqueles que esperem em mim, eu renovo as forças, eu dou vigor, e eu consigo. E que você, mesmo em meio a toda a luta, você consiga ir em frente. E é isso, é o motivo da campanha. É para que você busque no Senhor esta força que você está precisando para levantar dessa cama. Essa força que você está precisando para tirar esse projeto do papel, da gaveta e ir em frente. Essa força que você está precisando para ter autoridade sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre a tua família. Essa força que você está precisando para expulsar esse mal, essa maldição da tua vida. Em nome de Jesus, é isso que eu quero nesta manhã passar para você. Que estas forças sejam renovadas. Por isso, amados, que o salmista Davi, ele, em meio a toda a luta, em meio a toda a tribulação, em meio a toda a perseguição, mas ele tinha certeza que o Senhor era com ele. E é isso que nós temos que ter, esta certeza. Sempre eu digo aqui no canal: o mundo jaz no maligno. Os dias que estamos vivendo é mal na face da terra,
Mas aqueles que esperam no Senhor, louvado seja Deus. Aqueles que esperam, aqueles que buscam no Senhor, a palavra do Senhor diz que serão renovados. Louvado seja Deus. Temos ainda 2 meses para lutar, para irmos avante, para conseguir sermos vencedores naquilo que nós almejamos. Que o Senhor venha te abençoar. E se esta campanha vai te ajudar de uma certa forma, eu quero pedir a você, né, em nome de Jesus, nos ajude, né, a levar essa palavra àquele que precisa, aquele que está numa depressão, numa crise de ansiedade, aquele que já está desesperado, já não tem mais esperança de vida. Ajuda-nos a levarmos esta palavra em nome de Jesus. E eu creio, amados, que o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele ainda é o mesmo e Ele pode mudar a história da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, né? É por isso que Davi, ele orava os Salmos 23, mesmo em meio a toda perseguição, mas ele sabia que o Senhor era com ele. E é assim que nós temos que ser. O Senhor é conosco. Em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É esperança, louvado seja Deus. E Deus tem essa esperança para mim e para você. Seja renovado nesta manhã. Seja abençoado, tenha um final de semana aí na presença do Senhor, guardado pelo Senhor. Acredite no Senhor, acredite que Ele pode mudar a sua história, acredite que Ele pode, que a bênção já está no teu lar, a bênção já está com você. Somente tome posse em nome de Jesus. Né? Vamos orar assim a oração que Jesus nos ensinou, né? A oração que é base, é modelo para nós na Bíblia Sagrada, né? E essa oração, ela tem tudo que nós precisamos, né? Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Está aí o nosso primeiro dia da campanha, né? Que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, porque é Ele que renova as nossas forças, é Ele que dá vigor ao cansado, é Ele que renova a força daqueles que já está prostrado, sem, né, coragem para se levantar. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém, Senhor Jesus.